Recentemente, uma colega estudante lá da Faculdade de Letras me escreveu uma mensagem perguntando quais seriam ali as peças de teatro ou os textos dramatúrgicos que eu indicava e que eu considerava assim, indispensáveis para montar uma biblioteca física, ou seja, livros que eu recomendava para você ter em versão física mesmo, para você poder colocar na sua prateleira e poder curti-los ali em papel e não em tela. E esse vídeo de hoje eu vou fazer justamente a apresentação desses que seriam aí os livros principais, vamos colocar nesses termos. Eu acabei montando uma listinha para ela, uma listinha que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, se você quiser conferir. É uma lista um pouco maior do que a dos livros que eu vou mostrar aqui, mas ainda assim, no meio dessa lista, eu acho que existem alguns textos que são realmente fundamentais. Não só porque eles são joias assim da nossa literatura, da literatura que já foi escrita desde muito tempo, desde a Grécia, mas também por serem livros que quase sempre aparecem nas bibliografias de estudos dramatúrgicos. Então, se você vai estudar teatro, se você vai fazer essa incursão, vai começar a estudar esse gênero da literatura, a dramaturgia, provavelmente esses textos vão aparecer em algum momento, se não sempre. Mas como de costume, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você encarecidamente se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho ativando as notificações para que você fique por dentro de tudo que sai aqui no Duas Letras, de novidades sobre literatura, filosofia, outras artes, etc. Não deixe de curtir esse vídeo e se tiver qualquer comentário positivo ou negativo, deixa nos comentários que a gente vai adorar conversar com você, beleza? Feito esse convite, vamos ao nosso vídeo. Eu penso que não tem muito como contornar nos estudos dramatúrgicos alguma coisa do texto, da tradição que remonta à antiguidade clássica. Não só porque a poética do Aristóteles, aquele texto famoso em que ele disserta sobre a arte e a literatura no período da antiguidade, vai se referir especificamente à tragédia, mas também porque essa, de alguma forma, é o ponto de inflexão, o momento em que começa, de alguma maneira, a nossa tradição de escrita teatral. É nesse ponto ali em que se colocam as primeiras premissas, as primeiras ideias do que é o texto dramatúrgico, de como que ele funciona, quais são os procedimentos, etc. Coisa que o Aristóteles justamente faz na poética, dissecando as tragédias de Sófocles. E por falar em Sófocles, Sófocles vai ser, ou foi, a primeira indicação que eu tive lá para estudante, para a Júlia, que participou de um curso no apoio pedagógico comigo. A indicação que eu fiz para ela são esses dois livrinhos aqui. Eu acho que Édipo Rei e Antígona são peças que você precisa ter lido, assim, se você vai começar a estudar e discutir teatro. Essas duas peças, esses dois espetáculos da antiguidade, vão fazer parte da bibliografia, tem que fazer parte do seu repertório, mesmo porque o estudo aristotélico é baseado na tragédia de Sófocles, para ele o grande dramaturgo, e enfim, não só por isso, mas também porque são peças maravilhosas. Édipo Rei, assim, uma coisa até difícil de comentar, porque ele impactou tanto a nossa tradição e a nossa cultura, sendo não só uma referência para a tragédia, mas também dando origem ao complexo de Édipo, via Freud, no nascimento ali da psicanálise. Então essa peça que conta aí sobre a triangulação amorosa entre um pai, um filho e uma mãe, isso precisa estar lido, isso precisa estar na sua biblioteca fisicamente. A minha recomendação, apesar de eu não ter pegado ela ali na estante, é que você compre, que você adquira aquela trilogia tebana, que é uma edição única que vem com as 3 peças. Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, as 3 escritas pelo Sófocles. É bom ter essa edição que reúne as 3, porque você pode ler tudo numa sentada só. Depois do Sófocles, a gente vai dar o salto aí de algumas centenas, talvez milhares de anos, para chegar em Hamlet, de William Shakespeare. Eu peguei 2 edições aqui, 2 edições que eu gosto muito, a lançada pelo Clássicos Penguin e a edição da LPM Pocket. Isso porque são 2 traduções que eu admiro demais. Essa tradução feita aqui pela editora, publicada pela editora Companhia das Letras Penguin, foi a do Lawrence Flores Pereira, uma edição que eu gosto muito e que ele explica, ele traz muitas notas informativas no começo do texto e traz esse ensaio, que é um ensaio belíssimo, Hamlet e seus problemas, escritos pelo crítico inglês e poeta, crítico americano e poeta T.S. Eliot, quem era, o sonho dele era ser inglês. Mas enfim, no fim das contas foi Sir. Mas fecha parênteses aqui, que é um ensaio muito interessante de avaliação e de percepção do Eliot sobre Hamlet, e Hamlet nessa edição da LPM Pocket com tradução do Milor Fernandes.
O Milor que faz uma tradução assim, né, uma tradução belíssima e simplérrima. Ele tira toda aquela filulagem típica, né, das traduções de Shakespeare. Nada contra Carlos Alberto Nunes e Bárbara Eliodora, né, só para dar nome aos bois aqui. Acho traduções belíssimas, mas muito inadequadas para uma primeira leitura, vamos dizer assim. O texto dele está mais empolado, etc. O Milor não. O Milor enxuga o texto e deixa o texto numa linguagem muito objetiva, muito direta e muito funcional, inclusive, para uma cena, né, para um palco. E isso é muito importante. A quem não conhece, imagino que você já tenha ouvido falar, é aqui que está o famoso discurso do ser ou não ser, né, declamado pelo rei Hamlet, né, ou melhor, pelo príncipe Hamlet, esse príncipe que está às voltas ali com o assassinato, suposto assassinato, de seu pai, o rei homônimo, Hamlet também, feito pelo seu tio, né, pelo irmão do pai, né. Enfim, Hamlet é uma história que conta justamente as aventuras ou o drama vivido por esse príncipe da Dinamarca, chamado Hamlet, que tem a tarefa, entre aspas, de vingar a morte do pai e não consegue, né? Ou melhor, consegue, mas demora demais a fazer isso. E é sobre isso que essa peça versa, trazendo vários pontos de filosofia, identidade e de construção do sujeito moderno, se a gente concordar com a leitura feita pelo Harold Bloom. Assim como o Édipo Rei é paradigmática, né? O teatro quase que pode ser pensado antes e depois de Shakespeare, né? de Édipo principalmente, mas de Sófocles e da tragédia grega, mas também de Shakespeare. Depois de Shakespeare o teatro é outra coisa. Pelo menos nós somos outra coisa depois de Shakespeare, ainda na visão do Harold Bloom. Por isso mesmo, tenha um exemplarzinho de Hamlet na sua biblioteca, se possível. Agora a gente entra num ponto que é muito difícil, porque eu acho que quando chega no teatro do século XIX, a coisa desanda um bocado, né? A gente vai ter centenas, né, de referências cruzadas de vários dramaturgos e pensadores do teatro que são muito importantes. É um momento, né, o século XIX e o começo do século XX, um momento de emancipação da cena, e isso é muito importante, né? A cenografia, o estudo do palco, da voz, do ator, tudo isso começa a ser desenvolvido com muito maior intensidade e autonomia em relação ao texto e impacta diretamente a construção dos textos. E por isso é dificílimo pensar o que a gente indica, né, do século XIX e do século XX. Eu poderia dizer o Ibsen com Casa de Bonecas, o Tchekhov com Três Irmãs ou a Gaivota, o Hauptmann com Os Tecelões, né, e por aí vai. Isso só para falar do fim do século XIX. Mas o século XX deixa mais difícil ainda o drama, né? Você vai ter o Brecht, vai ter o Beckett, vai ter o Luigi Pirandello, esses personagens da procura de autor, etc., para falar só alguns. Depois de muito lutar, depois de muita briga comigo mesmo, a peça que eu escolhi para indicar do século XX, que eu acho que é muito importante de ter na sua biblioteca e que é relativamente fácil de encontrar, é essa aqui, apesar de ser um pouco cara, né? Essa aqui, Esperando Godot, de Samuel Beckett. E por que eu escolhi essa peça? Porque essa peça, ela ao mesmo tempo que consegue dar conta dos elementos que a gente vai encontrar lá atrás no Sófocles, né? Os elementos, as três unidades, se a gente quiser, do drama, a ação, o tempo e o espaço, essas unidades vão estar sendo problematizadas e desconstruídas aqui com o Beckett. Então, basicamente, a gente conseguiria traçar uma espécie de linha, né? De linha teleológica, linha histórica, de progresso, que leva desde o teatro da antiguidade até esse fim, né, ou esse limite do que seria o teatro moderno. Significa que o teatro acabou depois de Samuel Beckett? De jeito nenhum. O próprio Samuel Beckett fez muita coisa depois de Esperando Godot e existe toda uma tradição fortíssima de teatro contemporâneo. Ainda assim, Esperando Godot é uma peça marco, uma peça fundadora no século XX. Né? Ela vai ser muito importante para a forma como o teatro vai ser pensado, quais são os limites do próprio discurso dramatúrgico, como que ele se constrói, como que ele se coloca. Enfim, isso aqui é bom demais de ter e é uma peça lindíssima, assim como as outras duas que eu mostrei, Édipo Rei e Hamlet. Né? Esperando Godot é uma coisa maravilhosa de ler, dificílimo de vez em quando, né? Se a gente chegar de uma vez nesse texto a gente costuma tropeçar, mas ainda assim a leitura funciona. Aos que se interessarem, eu tenho um vídeo aqui no Duras Letras comentando um pouco sobre Esperando Godot, algumas coisas que me chamam a atenção, o porquê de ser uma peça que eu amo tanto e tal, não à toa está aparecendo nessa lista. Enfim, vou deixar o link aparecendo aqui em cima, confira lá se você quiser. Agora, como eu pensei essa lista, né, pensando muito aí em função de alguém que gostaria de começar a estudar teatro, que gostaria não só
de conhecer e construir uma biblioteca dramatúrgica, mas pensar um pouco sobre ela, eu não podia deixar de trazer e de incluir nessa listinha curtérrima alguns pensadores e alguns dramaturgos brasileiros também. Eu acabo de perceber que eu peguei a edição errada, mas enfim, o primeiro que eu queria mostrar é o grande dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues. Eu peguei as peças míticas aqui, mas eu queria pegar as peças psicológicas, porque a peça que eu recomendei na listinha feita para a Júlia foi Vestido de Noiva. Vestido de Noiva ela é uma peça importantíssima do Nelson Rodrigues, porque ela marca, né, uma transição e a entrada de um teatro moderno no Brasil. É lógico que esses marcos são sempre super questionáveis, relativizáveis, etc. Mas Vestido de Noiva é uma peça não só na sua forma textual muito impactante, como foi ele montada num modelo, né, levada à cena pelo diretor de teatro polonês radicado no Brasil, Ziembinski, né, de um jeito muito incrível. Ele, inclusive, roubou refletores do Rio de Janeiro para montar a peça, fazer uma coisa de direção de luz. Enfim, é interessante, inclusive, conferir essa história também. Mas Vestido de Noiva é uma peça que é muito importante, se você vai estudar teatro, de ter na sua coleção, porque ela vai aparecer no caso do teatro brasileiro. É uma peça, de fato, paradigmática, que diz muita coisa. Outra que eu poderia recomendar está aqui, né, em algum lugar, que é O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, mas essa lista não cabe tanta coisa, então fiquemos só com o Vestido de Noiva por enquanto. Mas ainda na linha do teatro brasileiro e de conhecer o teatro brasileiro, eu acho muito importante uma peça como O Alto da Compadecida. Não só porque todo mundo gosta, é um filme incrível, tem Selton Mello, Matheus Nastergalli, etc. e tal, porque também faz um cruzamento justamente dessa ideia de modernização, que seria uma modernização à la europeia, né, a canônica via Nelson Rodrigues, e uma outra modernização possível que é pela via da matriz popular, do que é produzido no campo da cultura popular, de fato pelo povo, né, com todos os problemas que esse termo possa ter. O Oriano Suassuna consegue, em Alto da Compadecida e em outras das suas peças, condensar um movimento de modernização, construir e deixar evidente que já acontecia um movimento de modernização no país e no teatro pela via do teatro popular. Fora que Alto da Compadecida é uma maravilha, gente. Ler isso aqui é uma delícia, é peça que você lê, você relê, você gargalha, né? E ao mesmo tempo fica ali sentido. Enfim, a peça é muito boa, vale a pena ter também na sua biblioteca, facílima de encontrar e vale a pena demais. Livro que eu deixei como uma espécie de coisa bônus, né? Eu queria encerrar inclusive essa lista com esse livro bônus, é O Teatro do Oprimido, do Augusto Boal. E por que eu estou falando que é um livro bônus? Porque, para começar, isso aqui não é muito bem assim teatro, né? Não é teatro no seu sentido restrito. A gente teria que pensar teatro como uma forma expandida. O Teatro do Oprimido do Boal, né, para quem não conhece, ele funciona mais ou menos como uma espécie de manual, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas ele tem uma função pedagógica no campo do teatro. Ele vai ensinar, né, de alguma forma, a abertura. Né? E como assim ensinar a abertura? Ele demonstra que ele se mostra como um texto que quer abrir o teatro para que outras pessoas façam, sobretudo os oprimidos, né? Isso está desde a capa, aqui desde o título, Teatro do Oprimido. Não significa teatro para ele, escrito para o oprimido, mas um teatro feito pelo oprimido. Né? E é por isso que é um teatro da abertura, porque nós, intelectuais, que estamos aqui sentados na frente de uma câmera gravando um vídeo sobre isso aqui, não estamos tão dispostos, ou não estávamos tão dispostos, a nos abrir para receber espetáculos feitos pela matriz popular, à la Alto da Compadecida, né? Mas não no formato textual, claro, né? Mas outras formas teatrais, do teatro de rua, do mamulengo, teatro de bonecos, etc. Todas essas tradições, elas podem ser evocadas e construídas no uso do teatro político, né? ou melhor dizendo, podem ser usadas para mostrar como que as próprias pessoas, né? ou para deixar evidente como as próprias pessoas sabem fazer teatro e o seu teatro é capaz de transformar. A competência transformativa, a ideia de transformação, ela é norteadora no Teatro Oprimido do Boal, e eu acho que ele é, de fato, um dos teatrólogos, dramaturgos, pensadores brasileiros mais importantes do século XX, assim, né? Para entender o teatro brasileiro e para entender, inclusive, o lugar do teatro político brasileiro em relação ao Ocidente, a um panorama mais geral do teatro internacional, o Boal é indispensável. Então fica aqui como uma recomendação de livro bônus, né? Apesar de não ser dramaturgia.
Antes de encerrar esse vídeo, eu queria comentar que é sempre uma dificuldade, é sempre um limite, é sempre um problema fazer qualquer tipo de lista que coloque em termos hierárquicos, né? Quais são as peças mais importantes da história da humanidade? Quais são as peças mais importantes da história do Brasil? Olha, isso não existe, né? A ideia da importância, nesse caso, ela é relativa, ela passa muito por uma relação afetiva com os textos. Inclusive, eu escolhi vários textos aqui que eu gosto muito, que eu sou apaixonado por eles. Estou sempre voltando, tento ler uma vez por ano, pelo menos, né, esses textos todos aqui. Então esse critério gosto, ele talvez seja o mais importante a se considerar. O que você gosta de ler? Você quer montar uma lista de teatro? Se pergunta isso, né? Quais são os textos que eu já li, né, no campo da narrativa, da poesia, de outros gêneros, e que eu poderia, né, encontrar no próprio teatro? Né? Como é que eu posso aproximar essas formas? Eu gosto de um teatro, ou melhor, eu gosto de uma poesia mais existencialista, mais obscura, etc. Eu vou para a linha do Sartre, vou para a linha do Beckett, né? Vou pensar esses dramaturgos, esses escritores de teatro que seguem essa vertente. Eu gosto de uma coisa mais na linha política, adoro poesia política, etc. Vai pegar o Brecht, vai pegar o Augusto Boal. Então essas listas vão sendo construídas, é claro, pelo seu gosto e pela forma como você lida com o seu próprio afeto em relação aos textos. Então isso tudo para dizer que essa lista não é definitiva, isso aqui não é uma sentença, você não tem que comprar essas coisas, mas que seria bom, importante, caso você venha estudar teatro, porque elas possivelmente vão aparecer. Mas não só elas, né? Que fique claro, não só elas. Os professores, os ministrantes dos cursos, etc., vão mudar de acordo com o seu gosto e é importante que você mude também. Com isso, eu encerro esse vídeo. Agradeço demais por você ter assistido. Peço, como eu pedi no começo, para que você, se não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro dos conteúdos aqui do Duras Letras. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se você não gostou, comenta aqui embaixo o motivo de não ter gostado ou as suas impressões. Comenta também, que eu vou adorar saber quais são as peças que faltaram, né? O que ficou aí a desejar e tal, o que você queria ter visto nessa lista e acabou não aparecendo. Eu sou o Gabriel, vou ficando por aqui com esse vídeo. Mais uma vez agradeço por você ter assistido e até a próxima.